Aproveitando esse louvor maravilhoso, creio que Tu és a cura, creio que Tu és a vida, creio que és tudo para mim. 1 Samuel capítulo 30. Do versículo 1 em diante. Esse texto é um texto que Deus já me deu ministrações desse texto, e hoje Ele me fez refletir novamente nesse texto. Primeiro Samuel capítulo 30, eu vou estar lendo aí, do versículo 1 em diante, e os irmãos, por favor, acompanhem aí com as Bíblias abertas. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul em Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram no seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gizelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém, queridos? O que me chama a atenção aqui é isso: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Existem momentos na nossa vida em que o infortúnio, a adversidade, a tragédia, as situações que vêm muitas vezes para, de alguma maneira, nos machucar, de uma maneira nos prejudicar profundamente, elas chegam de forma tão surpreendente e devastadora que as nossas forças acabam. Esse texto diz, irmãos, que Davi estava com o seu povo, com seus soldados, suas mulheres, todos morando em Ziclag. E Ziclag é uma cidade pertencente aos domínios dos filisteus. E aonde Davi estava com seus soldados quando Ziclag foi sitiada, foi queimada e as suas famílias levadas cativas? Ele estava com os filisteus, lutando contra o povo de Deus. E aí eu penso assim, irmãos, Davi, ele estava num lugar errado, lutando uma batalha errada e sofrendo consequências negativas em função de uma escolha errada. Então tudo errado, lugar errado, batalha errada, escolha errada, situações erradas. E eu vejo aqui algo muito interessante para nós nessa noite, Deus ministrando ao meu coração e ao seu, que muitas vezes nós, no meio das nossas aflições, como lutadores, e o tema da mensagem é lutadores da fé, porque você que está aqui é um lutador da fé. Eu gosto muito dessa expressão, porque mostra que nós estamos num campo de batalha, porque mostra que a nossa vida é um combate constante. Eu gosto de ir ali no livro de 2 Timóteo, quando Paulo fala com Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então Paulo, ele compara a vida cristã a um combate de fé. E aqui, o povo de Deus, vamos dizer assim, são lutadores da fé. E Davi estava ali, naquele campo, naquele lugar, junto com os filisteus, e naquele momento acontece algo inesperado. Acontece algo que atinge profundamente a sua vida e a vida dos seus soldados. E eles ficam abatidos ao ponto de eles chorarem
chorarem, até que eles não tinham mais forças para chorar. Você já chorou ao ponto de não ter mais forças para chorar? Eu ainda não passei por essa experiência, mas eu fico pensando que a pessoa chorar ao ponto de não ter mais forças para chorar é porque realmente as forças se esgotaram. Mas foi naquele momento de aflição, naquele momento em que as forças de Davi acabaram, que eu vejo que Davi redescobriu o caminho da vitória, que Davi redescobriu o caminho, irmãos, novamente do sucesso para a sua vida, para a vida dos seus soldados, que é, quando as nossas forças acabarem, buscarmos forças em Deus, porque quando as nossas forças acabam, as forças de Deus nunca acabarão. Naquele momento, a palavra de Deus diz que diante de toda aquela situação, que era uma situação triste, cidade queimada, casas queimadas, famílias aprisionadas, Davi chorou, e ainda mais, os seus soldados queriam apedrejá-lo, ou seja, o que estava ruim, ficou pior ainda, né? Já estava ruim, aí de repente, estão querendo apedrejar Davi. Então é uma sequência de situações negativas, mas a palavra de Deus diz que diante de tudo isso, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, queridos. Muitas vezes as aflições vêm para reposicionar o nosso coração. O coração de Davi precisava ser reposicionado, pastor? Precisava, porque Davi, ele estava fugindo de Saul, e ele foi, na realidade, buscar abrigo exatamente nos campos do inimigo, com os filisteus, ao ponto de se colocar ao lado dos filisteus para lutar contra o exército de Deus. Então Davi, de certa forma, ele parou de se apoiar em Deus e começou a se apoiar no homem, começou a se apoiar no rei Ax, no rei dos filisteus. E se Deus não levanta um comandante filisteu ali na hora, para que Davi não fosse à luta, Davi teria lutado contra Israel. Mas no meio da batalha, um comandante dos filisteus falou: rei, esse Davi aí não é aquele que as mulheres cantaram lá, que matou 10.000 filisteus lá atrás? Matou Golias, nosso campeão? O senhor vai colocar esse homem junto com a gente? E se no meio da batalha ele se levantar contra nós? O que o rei fez? Falou: Davi, você está dispensado. E Davi não queria, ele queria lutar. Ou seja, ele queria insistir numa situação em que Deus não estava. Irmãos, é muito perigoso quando a gente dá uma de teimoso. Sabe aquela situação onde Deus está usando pessoas para dizer: ó, não é para você fazer isso. Não, mas eu quero. Não é para você ir nessa direção, não, mas eu quero. Eu lembro que eu aconselhei uma vez uma pessoa: não casa, não é para você, não, mas eu quero. Não vai nessa, não, mas eu quero. E a pessoa casou, depois descasou, porque não era da vontade de Deus, era uma situação que Deus não estava no negócio. E muitas vezes, irmãos, quando Deus não está no negócio, não adianta a gente insistir. E Davi, irmãos, ele volta então para a cidade. Só que quando ele volta lá, aconteceu o que está descrito aqui, essa tragédia. E aí eu penso que os lutadores da fé, eu e você, como Davi no passado, nós temos que nos preocupar com a nossa ausência, porque muitas vezes, quando nós estamos ausentes, é que vem os prejuízos. Quando nós estamos ausentes, é que o inimigo se aproveita para agir contra a nossa vida, para de alguma maneira nos prejudicar. A sua ausência, a minha ausência, ela é perigosa. A minha ausência e a sua ausência, ela é perigosa, no sentido de muitas vezes prejudicar pessoas que estão conosco, prejudicar pessoas que dependem de nós, simplesmente porque nós estamos ausentes. Eu olho para esse texto aqui e o que eu aprendo aqui é que quando nós estamos ausentes em relação à nossa posição, em relação às nossas responsabilidades, em relação aos nossos compromissos, pessoas que estão conosco sofrem por causa da nossa ausência, ou fazemos pessoas que estão conosco sofrerem por causa da nossa ausência. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que
A irmã Priscila tem lá um comércio que vende salgados. E ela tem lá 5 funcionários. Um que faz a massa, um que recheia o salgado e fecha, o outro que frita, o outro que fica no caixa, o outro que lava as panelas, enfim, cada um na sua função. Mas aí, um não veio, um não foi. O que acontece quando você está numa cadeia produtiva e um que está ali não poderia faltar, falta? O que acontece? Tudo desorganiza. Sim ou não, irmãos? A ausência daquela pessoa vai fazer falta. Vai fazer falta. É que nem o ministério de louvor. Vamos supor que o ministério de louvor ensaia aqui 5 músicas. Cada um tem o seu arranjo, tem o seu papel. E aí, no dia, na hora H, me falta o baterista. Vou ter que jogar a culpa no baterista, os dois aqui, né? No Alessandro e no Mateus. O baterista não vem. Vai ficar difícil de fazer o louvor ou não? E aí, Lácio? Ainda mais se tiver música agitada, né? Porque eu sempre vejo aqui, claro, também já, vamos dizer assim, já fiz mais parte do Ministério de Louvor, assim, atuando, e eu sempre vi os meninos, sem bateria não dá para, ou os meninos, né, meus filhos, pai, não dá para tocar música agitada sem bateria, né? Ou o Larson, música agitada sem bateria não tem jeito, né? Aí tem que ser só música de adoração. Por quê? Porque a bateria comanda o ritmo, ela dá aquele peso. Ou seja, a ausência de um interfere no sucesso do todo, no sucesso dos demais. Então, quando eu me faço ausente, alguma coisa negativa vai acontecer por causa da minha ausência. Já vou pensar nisso? Alguma coisa negativa pode acontecer simplesmente porque eu estive ou estou ausente. Se eu sou um pai ausente, então vou usar o meu exemplo, que não ajuda a minha esposa. Vamos supor que a gente tem filhos pequenos, aí nós temos os nossos filhos para educar, para cuidar, e aí eu sou ausente no sentido de ajudar ela a educar os nossos filhos. Sou ausente na hora em que ela precisa de um marido para ajudar a lavar uma louça. Sou ausente na hora em que ela precisa de um marido para conversar e dialogar sobre os problemas da casa. O que vai acontecer? A minha ausência vai ou não vai ser negativa dentro da minha casa, irmãos? Estou usando a mim como exemplo. Muitos pais ausentes estão perdendo o coração dos seus filhos para o mundo. Sim ou não? Porque, irmãos, quando você não se faz presente, aquele lugar que está vago é ocupado. Quando você não se faz presente, aquele lugar que deveria ser seu, algo vai entrar ali. Alguma situação vai se fazer presente ali. Quando Davi e seus soldados não estavam presentes, os amalequitas se fizeram presentes. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Os amalequitas chegaram junto. Por quê? Porque eles não estavam lá. Se eles estivessem lá, irmãos, a história poderia ter sido diferente. Mas a ausência criou uma oportunidade para o mal. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? A ausência criou uma oportunidade para o mal. E nós precisamos entender, irmãos, que o mal, ele está à nossa volta, nos espreitando, né? E se nós não tivermos o cuidado de estarmos presentes nas situações com as quais nós assumimos compromissos, responsabilidades, naquela situação onde nós nos tornamos ausentes, ali nós podemos colher algum resultado negativo, alguma surpresa, alguma coisa que vai trazer tristeza, que vai trazer angústia, talvez para a minha vida ou para a vida de outras pessoas. Quantos maridos talvez estão perdendo o coração de suas esposas para o inimigo da mágoa,
do ressentimento, da insatisfação. Por quê? Porque não é aquele maridão presente, não é aquele maridão que deixa o celular de lado para conversar com a mulher, não é aquele maridão que deixa o videogame de lado para conversar com a mulher, não é aquele marido que está ali realmente ao lado da esposa, né? Como companheiro, como amigo. E o que acontece? Na ausência, os inimigos vão entrando. Aí eu citei: inimigo da mágoa, da tristeza, do ressentimento. Aí o maridão chega todo cheio de fogo no corpo, e aí, usando aquela linguagem dos coronéis de 1896, mulher, toma banho porque eu vou lhe usar. Vai rolar, irmãos? Eu acho que não. Por quê? Porque as coisas precisam ser trabalhadas no dia a dia, né? O sentimento não é assim. Você deixa de estar presente em várias situações, mas aí você quer que ela esteja presente contigo numa situação. Então, relacionamentos são situações que precisam ser cuidadas com muita atenção. Ninguém pediu para você entrar num relacionamento. Você entrou porque você quis. Amém, irmãos? Casamento é assim, ninguém casa forçado. Só no passado, né? 38 nas costas, né? Já aconteceu isso lá. Hoje não, irmãos. Você casa porque você quer casar. E é interessante, né? Namoro é uma coisa tremenda, né? Namoro é aquela situação assim, que é o grude, né? Ai, tá junto toda hora, fica 5 horas junto, e aí não quer nem separar. Aí o fulano chega em casa, quando ele chega em casa, o celular toca: oi, já chegou. Aí fica mais 1 hora, é aquela situação, sabe? Aí depois que casa: oi o quê? Né? Não posso ter agora, culpado, né? Acabou, o tratamento ficou diferente, né? Então nós não podemos ser ausentes, não podemos ser ausentes em relação, principalmente a responsabilidade de amar. Você não pode ser ausente na disposição, no compromisso de ser alguém que ama quem Deus colocou do seu lado. Quem ama, cuida. Sim ou não, irmãos? Tem gente que ama mais o celular, eu acho, que o parceiro, que o cônjuge. Ai, meu celular, né? Todo cuidado do mundo, você não pode tocar, pressão digital, né? Mas o marido, a esposa não tem esse cuidado. Não podemos ser ausentes, porque na ausência, irmãos, cria-se um ambiente para o mal. Quantos relacionamentos às vezes estão balançados porque uma das partes está ausente? Está ausente na hora de elogiar, está ausente na hora de presentear, está ausente na hora de ser parceiro, está ausente. Então eu estou falando aqui inicialmente de relacionamento no âmbito pessoal, no nosso relacionamento na horizontal. Também não podemos estar ausentes na vida dos nossos irmãos. Vamos pensar a igreja. Só ir para a igreja, dar um tapinha nas costas do nosso irmão, falar paz do Senhor, tchau, não quer dizer nada, irmãos. Nós temos que nos fazer presentes na vida uns dos outros. Temos que ser presentes. Eu fico feliz quando eu vejo assim aquelas fotos de irmãos almoçando na casa de outros irmãos, se fazendo presente. E ali a gente vai conversando, ali a gente vai trocando, irmãos, situações da nossa vida, vamos compartilhando, vamos criando mais intimidade, mais afinidade. Isso é importante, é se fazer presente, porque na hora em que você precisar de alguém para te levantar, você vai ter alguém para levantar a mão, na hora que você estiver precisando que alguém te levante. Por quê?
porque você se preocupou em ser presente na vida de alguém. Alguém vai se preocupar em ser presente na sua vida. É reciprocidade, é troca. Agora, quando nós vemos a distância dos outros, nós nos isolamos, né? E aí essa ausência muitas vezes gera uma dificuldade aonde nós estamos sendo ausentes. No nosso relacionamento com Deus, o Ministério Fiel fez uma pesquisa muito interessante, eu achei interessante. Eles fizeram uma pesquisa sobre os crentes ausentes nas igrejas. Existem os crentes que são ausentes aceitáveis. Quem são os ausentes aceitáveis? São aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que têm problema de enfermidade, de saúde, que quer se fazer presente, mas não pode, não tem condição. Essas pessoas precisam ser tratadas com carinho, precisam ter um tratamento especial, precisa que a igreja vá ao encontro delas, visite, ore com elas em casa. Também existem aquelas que são pessoas que têm profissões que obrigam elas a estarem fora por um determinado tempo da igreja, militares, por exemplo. Temos aí o irmão Fernando, que hoje está na reserva, né? Temos o Mateus, mas são pessoas que, obedecendo uma escala, são obrigados a cumprir uma escala e estar ausente por um tempo, mas eles estão comprometidos com a igreja. Eles não estão mais presentes, por quê? Porque o trabalho, a ocupação profissional deles não permite. Mas existem os crentes que eles colocam como ausentes inaceitáveis, que são aqueles que têm toda a condição de estar, de se fazer presente, de estar na casa de Deus, de se encher da palavra, de estar ali contribuindo com a comunhão da igreja, mas por preguiça, por falta de vontade, por desinteresse, por não julgarem que a comunhão com a igreja é prioridade, não se fazem presentes. E aí no comentário desse estudo diz o seguinte, que esses irmãos, eles acabam prejudicando muitas vezes a igreja. Por quê? Porque eles consideram o congregar ou a membresia da igreja como algo insignificante. Tipo, não é importante para mim, não é importante para mim a membresia, não é importante para mim estar na igreja, não é importante para mim ter relacionamento com a igreja onde eu estou. E aí o que acontece, irmãos? Lá em Hebreus 10, 24 diz assim: consideremos-nos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso está lá em Hebreus 10, 24. Depois você vai lá e olha. Então, o que a palavra de Deus diz para mim e para você nesse texto? Que congregar, que estar em comunhão com seu irmão, é um ato de consideração. Eu estar aqui com você, Vitor, é um ato de considerar você. Eu estar aqui com o Fernando é um ato de considerar o irmão Fernando, o que a vida dele representa, o que a vida dele pode representar na minha vida, em relação ao propósito que Deus tem através da vida dele na minha vida e vice-versa. Então consideremos uns aos outros. Quando nós não nos preocupamos em estar presentes, em fazer parte desse convívio, é como se nós não estivéssemos tratando com consideração o nosso irmão. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Eu quero perguntar para você nessa noite, é importante sermos considerados? Quem entende que sim? Quem gosta de ser valorizado aí? Todo mundo. Nós temos que considerar uns aos outros. Com que propósito? Nos estimularmos, nos encorajarmos ao quê? Ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. Então nós precisamos disso na nossa vida. Irmãos, todas as vezes que nós não nos fazemos presente, espiritualmente falando, dentro dos propósitos de Deus, nós podemos sofrer situações indesejadas. Sexta-feira eu preguei sobre aquele texto ali do profeta Jeremias, quando ele fala com o povo, 70 anos de cativeiro. Deus fala com o povo: olha, mandei profetas falarem com vocês, avisar vocês, para que vocês mudem os seus caminhos, para que vocês
não se curvem aos ídolos das outras nações, para que vocês me adorem, me sirvam, para que vocês não façam como os povos das outras nações, mas vocês não me deram ouvidos. Então vou mandar o meu servo Nabucodonosor visitar vocês, e ele vos levará cativo. O que aconteceu ali, irmãos? Deus tinha um plano, um propósito para o povo. Deus queria que o povo, irmãos, vivesse o propósito de ser uma nova criatura na terra, de viver uma nova identidade espiritual na terra, de contagiar, de influenciar os outros povos com uma vida nova, uma vida transformada, uma vida que glorificava a Deus. Só que o que o povo estava fazendo? O povo estava trabalhando, cultivando sua lavoura, criando seus bois, aí ia para o templo, faziam sacrifícios, mas voltava para casa e continuava no pecado. Aí eu voltava, o povo trabalhava, cultivava sua lavoura, cuidava do seu gado, ia para o templo, fazia um sacrifício, mas voltava para a sua vida normal e continuava no pecado. Em outras palavras, o povo colocou a sua segurança nos seus bens materiais e na sua religiosidade, no templo. A segurança do povo não estava mais em Deus. O que Deus falou? Ah, é? Então vocês vão perder seus bois, suas lavouras, suas casas e o templo também, porque o templo será destruído, porque o mais importante vocês já perderam, que é a identidade espiritual de vocês e o seu amor por mim. Vocês estão me servindo na aparência. E o que aconteceu? Aflição. Na aflição o povo se voltou para Deus. Na aflição o povo reviu seus caminhos, voltou para o Senhor. Na aflição Davi se fortaleceu em Deus novamente. Na aflição Davi buscou o Senhor, buscou a presença de Deus, veio orientação, veio estratégia, veio força, e ele venceu. O que eu quero dizer para você nessa noite? Às vezes as nossas aflições são apenas, irmãos, uma estratégia de Deus para nos trazer de novo para mais perto dele, para que ele possa de novo nos fortalecer, para que ele possa de novo nos dar as estratégias, para que ele possa de novo nos capacitar, para que nós possamos vencer mais debaixo da bênção, da direção e da orientação dele. Às vezes nós passamos por lutas porque estamos muito religiosos, materialistas, fazendo as coisas no automático, e aí Deus fala, no automático não serve, né? Aí vem uma situação para dar uma chacoalhada na gente, aí a gente se levanta de novo. Quero dizer para você, querido, como lutadores da fé, entenda que grandes situações, muitas vezes, são situações que Deus dá para quem Ele quer dar grandes vitórias. Grandes situações de luta, grandes situações de desafio, de aflição, também são situações que Deus dá para quem Deus quer dar uma grande vitória. Ou seja, você quer uma grande vitória, mas enfrentando uma lutinha pequena? Senhor, eu quero uma grande vitória, mas eu quero lutar contra um anão. Nem se o anão for ninja, não vai ser uma grande vitória. Agora, se você quer uma grande vitória, tenha coragem de enfrentar um gigante, aí a vitória será grande. Então, se você tem olhado para as situações da sua vida, e muitas vezes você acha que as situações são difíceis, que os problemas são grandes demais, não desanime, porque Deus está te preparando para te dar algo grandioso. Deus está te preparando para te dar uma grande vitória, uma vitória proporcional aos problemas que você está enfrentando. Grandes problemas também são situações que Deus dá para pessoas em quem Ele deposita uma grande confiança. Deus não vai dar um grande problema para uma pessoa em quem Deus não confia. Vou dar um exemplo. Daniel na cova dos leões. O problema era grande ou não, irmãos? Mas Deus confiava que Daniel seria fiel até o fim. Sadraque, Mesaque e Abednego, fornalha de fogo, mas Deus confiava que eles seriam fiéis até o fim. Então os problemas não vêm para te provar, mas para revelar quem você é, para revelar a sua fidelidade, para revelar o quanto você é capaz de depender de Deus. Então muitas vezes, lutadores da fé
passam por grandes lutas. Minha neta, né? Uma benção. Pegada com o vovô. Hoje a gente vai conversar, né? Mas, às vezes, queridos, eu sei que é difícil eu competir com a Heloísa, mas volta para mim aqui. Às vezes, grandes lutas são situações que Deus te dá porque Ele quer revelar o grande valor que está em você. Vou repetir. Às vezes, grandes lutas são situações que Deus permite você passar para revelar o grande valor que está em você, o grande valor da sua fé, o grande valor da sua fidelidade, o grande valor da sua perseverança, o valor que está na sua vida. Davi, ele foi valorizado quando ele se levantou em Deus. Todos começaram a segui-lo novamente, todos se levantaram junto com Davi. Aquela situação mostrou a grandeza da fé de Davi, um homem que ia ser apedrejado, um homem que perdeu tudo ali naquele momento, mas que se levantou novamente pelo poder de Deus. Então eu quero dizer para você, querido, o poder de Deus pode levantar qualquer um de nós, em qualquer situação que nós nos encontrarmos. Então grandes situações de luta, de dificuldade, também servem para mostrar o grande valor de fé, de perseverança, de fidelidade a Deus que você carrega na sua vida. Deus não precisa te provar para saber quem você é, Ele já sabe. Ele te dá o problema porque Ele já sabe quem você é. Ele quer mostrar para os outros quem você é. Amém? Quando Deus dá um problema grande para Jaqueline, não é que Ele quer provar a Jaqueline, Ele já sabe quem ela é, mas é para mostrar para os outros quem ela é, porque é através da prova que ela vai passar que os outros vão ver o que ela carrega de fé, de fidelidade a Deus, de esperança em Deus. Então eu e você somos assim. Então quando a sua Ziklag for abatida, quando chegar o dia da calamidade, não desanime, fortaleça-se em Deus, se fortaleça no Senhor, se volte para o Senhor. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar a força, Ele vai te dar tudo que você precisa para trazer de volta o que foi tirado de você. Nós precisamos acreditar assim. Irmãos, chegou a pandemia, assustou muita gente, mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa torre forte, e vai continuar sendo com, vamos dizer assim, variante delta, ômega, beta, que vier, irmãos. Nós não podemos permitir que as circunstâncias imprimam mais medo em nós do que a palavra de Deus imprima mais fé no poder de Deus, na capacidade que Deus tem de nos guardar. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lutadores da fé, queridos, eles agem com amor, preferindo ajudar quem os prejudicou, ao invés de destruí-los. Diz a palavra de Deus, se você acompanhar aí comigo o texto bíblico, versículo 11: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de uvas passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e ao lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziklag. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me essa tropa? Irmão, sabe o que aconteceu aqui? Davi encontrou uma das pessoas que ajudou a botar fogo na casa dele. Aí eu pergunto para você, imagina que você chegou na tua casa, tudo incendiado, e você vai com várias pessoas buscar o responsável, e no meio do caminho você acha uma das pessoas que botou fogo na sua casa. O que você faria com esta pessoa?
Qual seria a sua atitude para com essa pessoa? Irmãos, muita gente daria cabo do rapaz. Mas sabe o que Davi fez? Davi tratou com amor aquele que o prejudicou. Davi, ele exerceu amor no momento de conflito. E muitas vezes é isso que Deus espera de nós. Muitas vezes é isso que Deus espera de mim, que Deus espera de você. O conflito está ali a guerra, está ali a contenda, e Deus espera que você exerça amor. Que você surpreenda a pessoa que te prejudicou, que te feriu, que te fez mal, tratando essa pessoa com amor. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo e de Silas, que estavam presos naquela cadeia, lá em Atos 16, capítulo 16, ali, narra toda essa situação. E o apóstolo Paulo ora e à meia-noite, juntamente com Silas, e os alicerces do cárcere se movem, as cadeias se quebram, as portas se abrem, e naquele momento o soldado romano, ele ia tirar a sua vida. Por quê? Os presos iam fugir, e ele ia morrer. Só que o apóstolo Paulo não deixou ninguém ir embora. E naquele momento Paulo tratou aquele inimigo com amor. O que aconteceu? Aquele que estava contra Paulo se colocou ao lado de Paulo. Aquele que estava contra Paulo se colocou ao lado de Paulo. Se você quer que as pessoas que estão contra você se coloquem do seu lado, ame essas pessoas, surpreenda essas pessoas, dê a elas o que elas não esperam receber de você, e essas pessoas poderão deixar de estar contra você para se colocar ao seu lado. Então a palavra de Deus nos ensina que o amor é poderoso. O maior dos dons, irmãos, o maior dos dons na Bíblia não é o dom de curar, não é o dom de maravilhas, não é o dom da fé, não é o dom de milagres, é o dom do amor. É o dom do amor. Esse é o maior dos dons. Quando o apóstolo Paulo ele fala de todos os dons, aí ele diz assim: porém vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele entra em 1 Coríntios 13. Porque o amor é um dom. Você já parou para pensar nisso? É um dom supremo. Quando nós exercitamos esse dom na nossa vida, que é a capacidade dada por Deus de amarmos como Ele nos ama, as pessoas são transformadas. Pessoas que estão conosco são transformadas. Pessoas que muitas vezes poderiam nos ferir, nos machucar, de repente elas passam a estar cuidando de nós, nos ajudando, caminhando ao nosso lado. Por quê? Porque o amor de Deus transforma as pessoas que o recebem. O amor de Deus tem o poder de mudar o coração das pessoas. Então eu quero dizer para você, como lutador da fé, creia no poder do amor. Se você é um lutador da fé, você é uma pessoa que crê no poder do amor. Ah, pastor, não compensa tratar bem aquela pessoa, não compensa amar aquela pessoa. Compensa sim, porque Deus, quando olhou para você, Ele não pensou se compensaria, Ele te amou do jeito que você é, turrão, turrona, teimosa, cheia de manias, porque nós somos assim. E às vezes a gente acha que o outro é errado, mas se for fazer irmãos, um apanhado da nossa vida, às vezes comparar com a vida do outro, talvez a gente vai surpreender que nós somos mais problemáticos que o outro. Só que Deus nos amou como nós somos. Então você tem que amar o outro como ele é. E se ele tiver que mudar, ele vai mudar. Mas quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Amém, igreja? Ninguém tem o poder de mudar os outros. Eu não posso mudar você. Eu não tenho esse poder. Só quem muda é o Espírito Santo de Deus. Se nós deixarmos Ele mudar. Jesus mudou a vida de Pedro, amando Pedro até o fim. Pedro, irmãos, foi vacilão, negou Jesus 3 vezes. E aí Jesus podia chegar, irmãos, com os 2 pés no peito de Pedro, irmãos, e acabar com Pedro, porque Pedro negou quando disse que não negaria. Só que Jesus chega e diz: tu me amas?
Tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. Não foram 3 vezes que ele negou? 3 vezes agora ele tem que responder. Foi uma conversa em torno do amor. Tu me amas? E aí Jesus vai atrás de Pedro. Interessante isso. Pedro está pescando, Jesus vai lá na praia, prepara um peixe assado, espera Pedro chegar, ou seja, ele não desistiu de Pedro, porque Pedro o traiu, porque Pedro o negou. Você entende que o amor ele é poderoso para fazer você passar por cima do seu orgulho? Vou repetir, o amor é poderoso para fazer você passar por cima do seu orgulho, porque uma das coisas mais difíceis da gente vencer é o nosso orgulho, porque quando a gente está certo e o outro está errado, a gente bate o pé e diz, se alguém tem que buscar, é quem está errado, porque eu não vou, eu estou certo. Aí a gente fala, eu prefiro ter razão, só que eu prefiro servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Quem está certo muitas vezes é quem vai ter que buscar. Quem está certo muitas vezes é que vai ter que dar o passo. É assim no reino de Deus, porque Deus ele não espera que os imaturos procurem os maduros, Ele espera que os maduros procurem os imaturos. Então quem é mais maduro sempre vai sofrer um pouco mais. Sabia disso? Se você é o mais maduro na relação, você vai sofrer um pouquinho mais, mas Deus vai usar a tua vida para conquistar a vida do outro. O mais maduro sempre sofre mais. Então não fique triste se você às vezes tem sofrido mais. Bata no peito, reconheça que você é o mais maduro, e como mais maduro Deus conta com você para abençoar a vida do outro. Então aquele egípcio podia ter sido morto por Davi, mas Davi resolveu fazer algo diferente. Resolveu resgatá-lo, restaurá-lo, resolveu levantá-lo ao invés de destruí-lo. Eu e você temos esse poder, irmãos. Nós podemos destruir pessoas ou nós podemos levantar pessoas. Quem prefere levantar pessoas? Amém? Então Deus vai te usar para levantar pessoas. Irmãos, a palavra de Deus também nos ensina que os lutadores da fé, eles são aqueles que reconhecem que o mérito da vitória pertence ao Senhor. Davi foi em busca dos amalequitas, recuperou tudo que havia sido levado, e no final, irmãos, alguns dos seus soldados ficaram meio que gananciosos e queriam se apoderar das riquezas e não dividir com uma parte que ficou no meio do caminho. Então eu creio que antes até de falar sobre o fato de reconhecer o mérito de Deus na vitória, a gente também tem que reconhecer que quem luta pela fé tem que ser generoso. Amém, igreja? Quem luta pela fé tem que saber dividir as coisas que Deus dá. Deus deu a vitória para todo mundo. Eram 600 homens, 400 foram, atravessaram o ribeiro de Besor, conquistaram a vitória, mas 200 estavam cansados, ficaram segurando as cargas. Só que os 400 que conquistaram a vitória não queriam dividir o despojo da guerra com os 200 que ficaram. Davi falou, não, o Senhor nos deu essa vitória, Ele nos deu essa vitória. Como nós vamos fazer isso com os nossos irmãos? Da mesma maneira que nós recebemos, nós também dividiremos com eles. Porque existem pessoas que às vezes não vão com você até o fim da luta, mas elas vão ficar no meio do caminho segurando a sua carga, porque a carga dos 400 ficou com os 200. Eles ficaram mais leves para poder lutar e ganhar a batalha. Alguém ficou lá atrás segurando a carga. Quem que está segurando a sua carga? Quem que está por trás de você, segurando a carga para deixar você mais leve? Quem que está muitas vezes por trás da sua vida, intercedendo, colocando a sua vida diante de Deus, buscando em Deus a ação do Espírito Santo sobre você para aliviar a sua vida? Tem alguém às vezes está ali intercedendo, está por trás. Essa pessoa é tão, vamos dizer assim, digna de receber os méritos da vitória como você. Então nós temos que ter essa visão. Então houve ali
num determinado momento, uma ganância, que entrou no coração de alguns, mas Davi, ele trouxe diante de todos a visão de que a vitória é do Senhor. E se a vitória é do Senhor, nós não podemos então achar que somos melhores do que o outro. Se a vitória é do Senhor, todos nós somos vitoriosos juntos. Amém, igreja? Então a vitória dessa igreja não é do pastor Galdinei. A vitória dessa igreja é de todos nós. Eu estou aqui pregando, você está aí talvez intercedendo pela minha vida, orando por mim. A vitória que essa igreja está tendo não é responsabilidade minha, é responsabilidade de todos nós, da sua presença, do fato de você estar presente, cuidando do seu ministério, fazendo a sua parte, seja com crianças, seja com jovens, seja com adolescentes, seja simplesmente estando na igreja, fazendo parte do louvor, fazendo parte do mover, fazendo parte dos ministérios da igreja. Todos nós estamos trabalhando para que uma grande vitória de Deus seja liberada, e essa vitória é de todos nós. Amém, irmãos? Essa vitória é sua, essa vitória é minha, essa vitória é de todos nós. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração, quero que você fique em pé nesse momento, nós vamos estar orando. Domingo que vem, queridos, então às 18 horas, olha o sacrifício aí, gente, 18 horas, hein? Vamos ver, ânimo, coragem. Vamos estar orando também pela irmã Laura nesse momento, que foi para o posto de saúde, aparentemente foi a pressão, nós não sabemos ainda o que foi, mas vamos estar orando por ela nesse momento. Pressão baixa? Já melhorou? Entendi. Nós vamos estar orando por ela nesse momento. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite, pelos louvores, pela palavra, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações, por tudo que o Senhor, ó Deus, tem colocado dentro do nosso coração acerca da tua palavra. Ó Deus, quero te pedir agora pela irmã Laura, ó Deus, teve um problema com a pressão, problema de pressão baixa, Senhor, mas já está tudo bem. Nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor continue tocando na vida da tua serva, que o Senhor continue renovando as forças dela, que o Senhor continue dando a ela saúde, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nos prepare para que nessa semana possamos estar aqui em oração, buscando a tua face, lutando no reino espiritual, pelas bênçãos, pelas vitórias que o Senhor tem para derramar sobre esta igreja. Meu Pai, nós também pedimos que o Senhor esteja abençoando o Lucas, o pastor Lucas que está fora, também sendo usado pelo Senhor ali em Guararapes, que o Senhor o use com poder e autoridade lá, ó Deus, que Ele venha trazendo grandes testemunhos do Teu agir, do Teu trabalhar naquele lugar. Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos que veio aqui nessa noite, cada um dos Teus filhos que esteve presente, que se fez presente neste lugar, ó Deus, que participou deste culto ativamente. Abençoa cada um de nós e nos leve, meu Pai, em paz aos nossos lares, guardados e protegidos debaixo do Teu nome de poder. Ó Pai, é o que nós te pedimos e desde já, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e os dons do Teu Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre toda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém.